Oh, aleluia. Oh, aleluia. Senhor, com o espírito cheio de gratidão, reconhecendo de onde o Senhor nos tirou, aleluia, e contemplando pelo Espírito para onde estamos indo. O Senhor é o nosso pastor, é aquele que nos guia, e estamos debaixo da sua liderança. O Senhor é aquele que revela o caminho, mas não nos envia só. O Senhor é Deus presente, é Deus conosco em todo o tempo. E eu quero glorificar o Senhor, o seu nome, por esse ajuntamento santo, porque aqui estamos como corpo, como família, como servos, aleluia, como sacerdotes, como reino de Deus, para a tua glória. Que tudo o que viemos a fazer nesta noite, seja por palavras, atos ou pensamentos, sejam dignos de estar diante dos teus olhos. Que o Senhor se agrade, Pai, de nós nessa noite, e nos encontre como verdadeiros adoradores que te adoram em espírito, que te adoram em verdade, em sinceridade de coração, com toda a nossa capacidade, manifestando o nosso amor por ti, te amando com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, porque tudo o que fazemos e vivemos é para a tua glória. Recebe glória nessa noite, Senhor. Obrigado, Espírito de Deus, pela capacidade de ministrar e por preparar os corações como terra boa para receber a palavra do Senhor, que é curadora, libertadora, salvadora, é poderosa para mudar destinos. Palavra que traz cura, que traz libertação, e que passarão céus e terra e permanece a mesma. A palavra continua curando, sarando, libertando e exercendo o seu poder. Te damos glória e te agradecemos, Senhor, por tudo que está reservado nessa noite, pelos milagres, pelas curas, pelas libertações, pelos novos nascimentos. Oh, essa não é uma noite comum, porque estamos na presença do Deus vivo, porque estamos na presença do Rei dos Reis. Te damos honra e te damos glória, em nome de Jesus. Podeis sentar, podeis sentar, podeis sentar, igreja. Obrigado, grupo de louvor, vocês são uma bênção. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ô Ednardo, você poderia ficar no teclado? Pode? Te agradeço, viu, meu irmão? Te amo. Você tem galardão grande aí. Você é uma bênção. Aleluia. Graça e paz, amada igreja. Coisa boa é ser crente, né? Vida de crente, só crente sabe. É repleta de testemunhos, de milagres, de oportunidades, né? E você está no melhor lugar. E eu gostaria que você falasse para o irmão que está do seu lado: meu irmão, você está no melhor lugar que poderia estar em um domingo à noite. Aleluia. Faz assim no teu peito, assim, ó. Faz assim. Diga assim: meu coração já está fofinho para receber a palavra de Deus. Amém? Amacia teu coração e prepara, irmão. Gera expectativa. Porque a palavra de Deus não volta vazia, e ela está pronta para encontrar corações preparados para a frutificação daquilo que Deus tem para nós nessa noite. Amém? Eu quero agradecer o pastor Ricardo, o Carmen, a liderança da igreja, pela oportunidade de estarmos aqui, né, trazendo a palavra, servindo a vocês com aquilo que Deus tem me dado, acerca da palavra e acerca do Espírito. E o tema dessa ministração, eu quero intitulá-la de A Liderança do Espírito Santo. Você pode repetir comigo: a liderança do Espírito Santo. Romanos 8,14 está escrito, porque, se puder projetar, por favor, vai ser bem dinâmico essa noite. Romanos 8,14, porque todos, a minha versão é a revista atualizada, a RA. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus.
Porque todos, não são alguns, todos, são todos. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Existe uma relação, amados, muito próxima entre a filiação de Deus e a liderança do Espírito, o guiar do Espírito Santo. É importante você entender que uma vez em Cristo, você que recebeu Jesus como seu Senhor e seu Salvador, existe uma nova realidade espiritual em você. Porque no momento em que você entende e recebe, crê no Filho de Deus, o Espírito de Deus, ele passa a habitar dentro de você, ou seja, uma unção, é o poder, a própria vida de Deus operando dentro do crente. Essa é uma realidade que já está operando naqueles que são de Jesus. Então olha para o irmão que está do seu lado e diz assim: se você é salvo, você já está apto a ser guiado, a ser liderado pelo Espírito Santo. Não há distinção, amados. Existem pessoas que nós consideramos muito guiadas, né? Tem pessoas que dizem: rapaz, eu queria ser guiado como a irmã fulano de tal, como o irmão fulano de tal, porque eu vejo que ele é muito guiado pelo Espírito Santo. Mas eu quero dizer, isso não é um privilégio para poucos, amados. Isso está disponível para todos. Porque todos os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Isso já é uma condição interna dentro de você, já está operando dentro de você, já está frutificando no seu espírito, primeiro forjando você de dentro para fora, forjando o caráter do crente, do cristão, para andar em um nível de relacionamento com Deus, e tudo se resume a relacionamento. Essa liderança do Espírito Santo. E esse tema, amados, para você que ainda não fez o rema, e eu sei que você vai fazer o rema um dia, e acredito que seja o ano que vem. Ele é uma pincelada de uma matéria que fala das manifestações do Espírito Santo. Então ela é apenas uma pincelada. Nós vamos falar aqui durante alguns minutos algo que no rema você vai ter 6 aulas a respeito somente sobre as manifestações do Espírito Santo. Amém? No final tem uma prova, tá? Que é para ver se você aprendeu mesmo. Não só na teoria, mas na prática. Porque evangelho é prática, amém? Então, amados, pois todos os que são filhos de Deus, são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. O próprio Jesus, ele nos deixou um exemplo, amados, dessa liderança, porque, primeiramente, para que o Espírito ele lidere, é necessário que você se submeta à liderança dele. Não existe liderança sem liderados. E nós precisamos andar em um nível de interação com o Espírito, entendendo que, além de Salvador, Jesus também é Senhor. E nós precisamos entender essa posição de Cristo na nossa vida. E o Espírito Santo, ele está operando na sua vida, não só como um guia seguro, isso ele é. Mas entenda, ele é um líder que nos conduz. Porque o líder, amados, é aquele que inspira, é aquele que dá suporte. Se fosse diferente disso, talvez o Espírito Santo até poderia ser chamado de chefe, não é verdade? Porque afinal de contas ele é Deus, ele tem todo o poder. Mas, amados, o Espírito ele não é chefe. Porque chefe manda, líder inspira. E a liderança, amados, do Espírito Santo, ela não é invasiva, ela não é autoritária. Porque ele nos conduz como filhos, assim como nós lemos. Então o Espírito Santo, ele te trata como filho, ele te ama como filho, ele te vê como filho, porque verdadeiramente você é filho. E Jesus, ele nos mostra uma submissão ao Espírito Santo, como uma referência de como nós precisamos andar, e como nós podemos andar. A prova disso é que Pedro, lá em Atos 10:38, dando um testemunho sobre Jesus, que esvaziou-se da sua glória, apesar de ser Deus. Na verdade, vamos aqui em Filipenses 2:5-8, Jesus, amados, ele já existia na criação, ele era chamado o Verbo de Deus, a Palavra de Deus, através dele todas as coisas foram feitas. A palavra diz lá em João, no Evangelho de João, que 1,14, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, nós podemos vê-lo como o unigênito do Pai. Mas fala em Filipenses 2:5-8, que pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou,
Repita comigo: Jesus se esvaziou. Diga: eu também preciso me esvaziar. Então Jesus se esvaziou, assumindo a forma de servo e tornando-se em semelhança de homem, e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Amados, Jesus precisou se esvaziar para cumprir o seu ministério terreno. Ele se esvaziou da sua glória, mas não perdeu a sua identidade. Ele continuava sendo homem e também sendo Deus. Ele continuava sendo filho de Deus. Mas ele precisou se esvaziar para se igualar ao ser humano. E todos nós precisamos, amados, entender que há algo em nós que precisa ser esvaziado também. Você, para andar na liderança do Espírito Santo, precisa se esvaziar do seu ego. Você precisa se esvaziar das vaidades. Você precisa se esvaziar das ambições, muitas vezes pessoais, que são lícitas, mas vão de encontro aos interesses de Deus para a sua vida. Você precisa se esvaziar de uma série de coisas, principalmente do pecado. Para que você seja cheio do Espírito e esteja sendo guiado pelo Espírito, é necessário que você dê lugar ao Espírito. E para que ele encontre lugar, ele precisa encontrar um lugar vazio daquilo que compete com ele. Então Jesus se esvaziou e você precisa se esvaziar também. Porque à medida em que você anda cheio do Espírito Santo, amados, e tem essa nova vida, isso quer dizer que além de tê-lo em você, eu quero que você preste bastante atenção nisso que eu vou dizer. Aceitar a Cristo, receber essa nova vida, a vida do Espírito, a liderança do Espírito, além de você andar cheio dele, e você ter mais dele, significa também que ele tenha mais de você. Porque muitos irmãos, eles têm essa noção e esse desejo: eu quero mais do Espírito, eu quero mais de Deus. Quanto quer mais de Deus aqui? É importante nós desejarmos isso. Nós precisamos desejar isso de todo o nosso coração, nos esvaziar de nós mesmos e querer mais de Deus, e querer mais de Deus. Mas, amados, mais do que desejar a Deus, e também devemos desejar, é entender que à medida que você tem mais de Deus, mais Ele precisa ter de você também. Porque entenda, quando Cristo ora a oração do Pai Nosso, que diz: olha, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu, Ele está fazendo um link, amados, sobre dois reinos, sobre duas realidades. Nós estamos aqui na terra, mas Deus está no céu. E é necessário nós orarmos para que céu e terra se unam, para que a nossa vida ela não seja uma vida só natural, mas seja também celestial. Que andemos sobre a liderança do Espírito, sobre a influência do Espírito Santo, para que o reino de Deus se manifeste aqui na terra. E quanto mais de Deus você tem, e Ele tem mais de você, vai chegar o momento, amados, louvado seja o nome do Senhor, em que você vai ser um canal de Deus para a vida de pessoas, porque é Deus em você operando nessa terra. E à medida em que você tem mais de Deus, é você orando daqui na terra, movendo coisas no céu. Você está entendendo? Então isso é uma troca, porque quem dá acesso, amados, ao Espírito de Deus, ao poder de Deus e à liderança de Deus aqui na terra é o homem. Você precisa consentir que o poder, o reino e a vontade do Espírito se estabeleça na terra. Você precisa fazer isso com o Espírito. Somos nós que damos legalidade para que coisas do Espírito se manifestem aqui na terra. E Deus deseja esse acesso, mas Ele precisa de você. John Wesley falou certa vez que nada acontece aqui na terra sem que antes alguém ore. Se você pegar todos os textos bíblicos, amados, você vai ver que toda a intervenção de Deus, quando Ele levantava um salvador, um intercessor, ou mesmo um juiz, ou alguém aqui na terra, você vai ver, amados, uma permissão, uma liberalidade, uma participação humana. Deus não faz nada aqui na terra sem a participação do homem. É porque Ele está limitado? Não, mas é porque assim Ele decidiu, foi a vontade dEle. E nós temos o privilégio de fazer parte disso, através da nossa disponibilidade de coração. Em Mateus 3,16, voltando também sobre o exemplo de Jesus Cristo, Ele se esvazia, recebe, aguarda o tempo quando chega aos 30 anos e recebe o Espírito Santo no Jordão, quando é batizado. Em Mateus 3,16. E diz mais que em Mateus 4:1,
que o Espírito o dirigiu. Repita comigo, liderou. Liderança do Espírito. Diga, liderança do Espírito. Então, depois que Jesus foi batizado, amados, esperou como homem vazio, esperou o tempo certo de ser cheio do Espírito Santo. Esse mesmo Espírito guiou Jesus Cristo para o deserto para ser tentado pelo diabo. Talvez muitas pessoas não entendam, amados, por que Jesus precisou ser tentado pelo diabo no deserto. Nós não vamos nos aprofundar muito nesse assunto, mas é importante entender que Jesus ele estava resgatando algo que foi perdido lá no Éden. Porque Adão e Eva perderam a possessão da terra, deram acesso ao diabo, através, mesmo estando em um ambiente perfeito, um ambiente seguro, onde eles tinham acesso a toda sorte de alimentos. E Jesus ele vai ser tentado pelo diabo para lá derrotá-lo. E ele chega mostrando para o que veio. Jesus ele foi, amados, numa condição de fragilidade humana severa. Ele passou 40 dias e 40 noites sem comer. E ao final dos 40 dias teve fome, e o diabo foi tentá-lo novamente, e amados, Jesus venceu Satanás usando a palavra. Está escrito, a cada investida do inimigo contra ele, apesar da fome, apesar da fragilidade do corpo, da necessidade do corpo, ele venceu pela palavra. Essa é a chave da sua vitória. Mas para que essa palavra, amado, esteja exercendo vitória na tua vida, ela não deve estar apenas debaixo do braço, ela tem que estar dentro do seu coração, na sua boca. Amém? Ela não pode, não deve estar como um utensílio de enfeite na sua casa. Você precisa se alimentar dessa palavra e liberar o poder que está nela, abrindo os seus lábios, dizendo o que está escrito. Em Atos 9, 10, de 10 a 12, nós temos outro exemplo da liderança do Espírito Santo. No versículo 10 diz, ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Versículo 11, então o Senhor lhe ordenou, novamente a liderança do Espírito, observe, então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te e vai à rua que se chama direita, à casa de Judas, e procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Repita comigo, orando. Ele está orando. E no versículo 12 diz, e viu entrar um homem chamado Ananias, e impôs-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Paulo estava cego, amados, há 3 dias, por causa do encontro que ele teve com Jesus em Damasco. O Espírito de Deus, ele na eternidade, do plano espiritual, ele está vendo Ananias aqui de um lado, e do outro lado Saulo de Tarso. Saulo está orando no 3º dia, e ele tem uma visão de um homem chamado Ananias. Quem colocou essa visão em Saulo? Quem organizou isso? Quem revelou? Quem deu essa imagem para ele? Diga, o Espírito. O próprio Espírito estava liderando ele estava movendo aquelas peças. E ele coloca uma visão em Saulo enquanto ele orava. E Saulo via um homem que ele não conhecia, chamado Ananias. Curiosamente, né? Aí está cá Deus falando com Ananias. Olha, Ananias, vai lá na rua direita, tem um homem chamado Saulo. Ele está orando agora. E tem um homem chamado Ananias que vai lá orar por ele. Uau! Então você, Ananias, eu estou falando com você, né? Ele está te esperando. Então o Espírito de Deus, a liderança do Espírito, amado, está movendo coisas e pessoas e situações em favor da igreja, para cumprir um propósito. Existem pessoas que Deus vai colocar no teu caminho, amados, que Deus já deu revelação, já deu instrução, inclusive provisão, para você ser uma bênção na vida de um Saulo. E quando eu falo, amado, sobre a liderança do Espírito, entenda, todos nós estamos aptos a sermos guiados pelo Espírito Santo. O problema é que muitas vezes não entendemos a voz do Espírito. Eu particularmente já tive muita dificuldade no início da minha carreira, e eu não tive ninguém que me ensinasse o que eu vou ensinar para vocês agora.
Alguns irmãos, eles comentavam, né, entre a gente, eu era de outra denominação, e chegava irmão dizendo: olha, Deus falou comigo e me disse isso, isso. Eu estava orando, Deus me mostrou isso, isso. Deus falou, Deus disse. Essas frases eram um tanto estranhas. Eu ficava: meu Deus, como é que o Senhor fala de uma forma tão natural com essas pessoas? E elas falavam como se estivesse conversando com o vizinho, como se estivesse conversando com o marido, com a esposa. Era tão simples e parecia ao mesmo tempo tão espetacular. E o problema é que a minha perspectiva sobre como Deus falava é que estava equivocada. Na verdade, o processo é simples, mas muitas vezes nós esperamos, talvez por um conceito errado, até mesmo bíblico, em função também de muito filme que a gente assistia, né? Quem assistiu os 10 mandamentos sempre vê Deus de uma forma poderosa se manifestando, aquela voz que estronda dos céus, né? E você muitas vezes espera Deus falando das nuvens, com voz de trovão, ou abrindo o mar vermelho, ou dando algum tremor de terra, e você espera o espetacular. Mas amado, deixa eu te dizer, você está numa aliança em que Deus não está longe, falando alto para chamar a tua atenção. Nessa aliança, o Espírito está dentro de você, comunicando coisas no teu coração, que muitas vezes você precisa desligar o teu Wi-Fi do mundo, o teu Netflix, para simplesmente ouvir a voz suave e tranquila do Senhor dentro do seu espírito. Quando nós entendermos isso, fica muito mais simples, porque a manifestação da liderança do Espírito, ela pode se dar de diversas formas, inclusive através dos próprios dons do Espírito, listado lá em 1 Coríntios capítulo 12, que são 9 os dons. Porque, amados, entenda, o Espírito Santo, ele é Deus. Se você tem alguma dúvida sobre isso, recebe essa revelação. O Espírito é tão Deus quanto Jesus, homem, andou na terra como Deus, manifestando a glória de Deus. Atos 10:38 diz que assim como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, ou seja, era Cristo o homem manifestando a sua humanidade, tendo contato com pessoas e ao mesmo tempo revelando o caráter e o poder de Deus e a vontade de Deus. E essa liderança do Espírito, amados, está acontecendo agora. A cada reunião, a cada encontro, onde você estiver, do seu levantar ao seu deitar, o Espírito está sempre falando. O problema não está do lado do transmissor, muitas vezes é a incapacidade do receptor entender como Deus fala. E eu falei dos 9 dons do Espírito Santo listados lá em 1 Coríntios 12, são divididos, amados, em 3 tipos de dons. Existem dons vocais, existem dons de poder e dons de revelação. Amados, todos esses dons fazem parte do mesmo Espírito. Só é um Espírito, é o Espírito de Deus operando no homem. E Ele dá esses dons conforme Ele deseja. Mas o propósito desses dons é para a edificação da igreja. E quando o Espírito está manifestando os dons através de quem ministra, ou através mesmo do irmão que está do seu lado, ele está testificando que aquilo que está sendo dito e o que está sendo feito, ele está envolvido. Então significa que o Espírito está liderando. Então nós temos 9 dons do Espírito, que revelam que o Espírito está se movendo, que o Espírito está comunicando. Os 3 dons vocais falam da palavra. Deixa eu pegar o texto bem esmiuçado aqui para você, tá? Que fala da variedade de línguas, o dom de profecia. Vamos lá. Variedade de línguas, interpretação das línguas e profecia. Os dons de poder envolvem fé, o dom da fé, dons de curar e operação de milagres. E os de revelação, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espíritos.
Jesus, ele andou, amados, ele manifestou esse dom em diversas ocasiões. E em João capítulo 4, quando ele encontra aquela mulher samaritana, ele manifesta esse dom da palavra do conhecimento. Eu quero me deter nessas três manifestações, nesses três dons do Espírito Santo, porque não dá tempo de nós nos aprofundarmos, né? Eu falei que seria só uma pincelada. Quando Jesus encontra aquela mulher samaritana no poço, ele pede água e começa um diálogo com ela acerca da água, né, para chamar a atenção dela, porque ele sabia a água que tinha para dar a ela, a água do Espírito. Então ele começa aquele diálogo, ela não entende, e aí, usando do dom da palavra do conhecimento, ele diz: chama o teu marido. Ele entra em uma área particular na vida daquela mulher, e ela diz: não tenho marido. E ele fala: disseste bem, não tem marido, porque já tiveste 5, e o homem que está com você não é seu marido. Então, a palavra do conhecimento, a palavra de sabedoria, o discernimento de espíritos, são dons de revelação, eles nos ajudam a identificar certas condições, certas situações, não só na nossa vida, mas na vida de pessoas. A palavra do conhecimento, amados, é o próprio conhecimento de Deus acerca de algumas circunstâncias que pessoas estão vivendo, que o próprio Espírito que está em você, que opera em você, compartilha. Mas isso sempre com um propósito, amados. O Espírito de Deus, ele não é fofoqueiro. Amém? Ele não vai falar da vida alheia só por falar. Quando ele revela algo, é com um propósito. Amém? Eu mesmo vivi uma experiência dessa, um tanto inusitada, numa agência dos Correios, quando eu encontrei com uma moça que havia me servido durante alguns anos em outra agência, e por um acaso, eu estava numa agência aqui da Aldeota, e ela me viu e falou: o senhor por aqui, tudo bem, como é que vai? Então já havia um conhecimento visual. Ela sabia quem eu sabia quem ela era, mas não sabia o nome, não sabia nada da vida daquela mulher. Mas, amados, no momento em que ela disse: olha, eu posso atender o senhor, me aguarde aqui, e que eu me dirigi até o balcão, me veio uma palavra de conhecimento acerca da vida daquela mulher, que foi um tanto embaraçosa, porque pelo Espírito, ele me fez discernir que aquela mulher, ela estava tendo um relacionamento de adultério com um homem casado. Aí eu pergunto para você, amados, como é que eu, como homem, vou tocar num assunto desse com uma mulher que eu nem conheço? É difícil, né? Você tem que pedir orientação do Espírito Santo. Então, amados, quando a palavra de conhecimento vem, ela sempre vem acompanhada de uma orientação, de um conselho, porque, amados, o Espírito não revela sem propósito, tem um objetivo. E esse dom entrou em operação, amados, por quê? Por causa daquela pessoa que precisava ser alcançada. É por isso que em 1 Coríntios 14, Paulo orienta a igreja a buscar os dons, a desejar os dons, né? E que, voltando para o capítulo 12, diz que o objetivo dos dons é para um fim proveitoso. Ou seja, o dom vem para algo que se aproveite, ele não vem por vir. E amados, aquela moça, eu procurei com muito jeito chegar no coração dela, eu falei do amor de Cristo sobre ela, e disse: moça, eu te conheço, eu conheço a sua vida, alguma vez você já conversou comigo sobre a tua vida pessoal? Ela disse que não. Aí eu te pergunto: como é que eu sei que você está tendo um relacionamento com um homem casado? Aí eu vou dizer: porque Deus me falou, porque Jesus me mandou aqui. E eu comecei a falar do amor de Jesus para a vida daquela mulher, e ela caiu em lágrimas, amados, naquela agência dos Correios. Mas graças a Deus o resultado foi que ela se arrependeu, disse que ia abandonar aquele caminho, recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador e foi salva, amados. Agora, isso não é o convencimento do homem. Quem era eu para ter algum tipo de influência sobre a vida daquela mulher? Ela não me conhecia. Qual é a consideração que ela teria por mim? Eu não sou tio, não era pai, eu não era nenhuma pessoa famosa, sei lá, que ela quisesse agradar. Eu era um desconhecido. Mas, amados, que carrega a unção do Espírito, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e esse mesmo Espírito está em você. Isso não me faz uma pessoa especial, mas eu carrego a unção que é, e você também. Então, amados, essa palavra de conhecimento, ela revela
situações do presente e do passado de pessoas. O outro dom, que é a palavra de sabedoria, é o mesmo compartilhamento, é uma porção, é um fragmento da sabedoria de Deus, do conhecimento de Deus acerca de pessoas, circunstâncias, lugares, mas de acontecimentos voltados para o futuro. Esse dom ele opera dentro do ofício do profeta, mas não é profecia, entenda, não é profecia. Apesar de apontar para o futuro, não é profecia, é palavra de sabedoria. E esse dom, ele pode operar na vida de qualquer crente, amados. Tanto a palavra de conhecimento, como a palavra de sabedoria e o discernimento de espíritos. Isso está disponível para toda a igreja. Porque eles são extremamente necessários para entendermos como fazer e como corresponder à liderança do Espírito Santo. Eu e a Elisângela tivemos uma experiência, na verdade ela teve uma experiência, só que como somos um só, a gente compartilha tudo, né? Teve uma irmã que estava para dar à luz, vamos pegar aqui esse exemplo, e em determinado momento a Elisângela teve uma visão ela se viu numa cama de hospital, como se estivesse sendo empurrada, aquelas macas, né? E muita luz jogada na face, muita luz sem entender, um movimento cirúrgico, gente gritando, era um ambiente muito tenso. E ela viu a irmã naquela situação. Ela estava dentro daquele contexto. E essa irmã estava grávida, prestes a dar à luz, e o Espírito Santo revelou para ela que essa irmã teria complicações no parto. Amados, muitos de vocês já receberam do Espírito certas notas acerca de pessoas. O Espírito comunica coisas para vocês, mas pela falta desse entendimento que eu estou compartilhando com vocês, como eu te falei, eu repito, eu não tive essa oportunidade de ser instruído dessa maneira. As pessoas acabam usando mal o dom, e por usar mal o dom, o próprio Espírito ele acaba não querendo fluir tanto, porque você não está maduro ainda para lidar com ele. Então, por exemplo, se você pega uma revelação dessa, tem uma visão de uma irmã da sua igreja que está para dar à luz e que vai ter uma grande complicação no parto, o que você não deve fazer? É falar para a irmã. Mas é a primeira coisa que as pessoas vão fazer. Irmã, eu tive uma visão, eu tive uma revelação. Eu vi que o seu parto vai ser difícil, vai ter um rebuliço, você corre risco de morrer e o bebê também. Meu irmão, tem gente que infelizmente faz isso, empolgado às vezes com a revelação. Mas a revelação é para ter um fim proveitoso, não é para você aparecer, não, pelo amor de Deus. Qual é o fim proveitoso numa situação dessa? Meu amigo, minha amiga, é joelho no chão e cara no pó, é intercessão, meu irmão, sabedoria para lidar com o dom, porque senão você mata a mãe e o filho antes do tempo. Imagina uma grávida chegando no parto, dizendo, recebi uma palavra da irmã, vai ser complicado. Meu Deus do céu, que coisa terrível. E amados, foi o que nós fizemos. Conversei com eles, amor, vamos interceder, vamos orar, até ter paz, até ter uma nota, porque o mesmo Espírito que dá uma nota sobre algo, ele também te dá uma nota de vitória. Agora você precisa entrar num ambiente de oração para que a nota de vitória venha. E aí quando tivemos a nota de vitória, descansamos. Depois do parto, quando o menino já tinha nascido e já estava com alguns meses, é que nós fomos compartilhar com a irmã. E ela descreveu exatamente tudo que aconteceu. Foi complicado, tinha luzes. Ela disse que era gente gritando. Ela ficou desorientada e correu risco de morte. Gente, foi exatamente como aconteceu. Agora, se não há sabedoria numa situação dessa, mas glória a Deus que o Espírito ele testifica. Nós fomos chamados para ser guiados pelo Espírito, para ter a liderança do Espírito, mas precisamos entrar num lugar de relacionamento com Ele. Entenda, o Espírito ele não é uma coisa, ele é uma pessoa, ele é Deus. Então lidar com Ele significa nos relacionar. Sabe, boas relações, boas amizades, bons relacionamentos, eles precisam ser agradáveis. Você precisa saber andar com o Espírito.
entendendo que ele não é chefe, ele é pai. Mas pai também merece respeito e submissão dos filhos, não é verdade? Então a palavra do conhecimento, a palavra da sabedoria, ou seja, presente e situações do futuro, estão se movendo na igreja. Mas é importante entendermos que as formas como esse dom ele pode se manifestar. Eu vou citar aqui algumas maneiras que alguns aqui podem já ter vivido isso e talvez não tenham atentado, que era o próprio Espírito falando. Você pode ter, por exemplo, uma palavra de conhecimento pelo testemunho interior. É aquela impressão do Espírito no teu espírito. É algo que diz para você: não faz aquilo, não vai agora. É um freio. Ou uma alegria. De repente você está com um projeto, alguma coisa, vai conversar com o seu cônjuge para tomar aquela decisão. Solta aquela alegria dentro de você. É o Espírito Santo dizendo: é isso aí, meu filho, vai, que é isso mesmo. Agora, se tem aquele arranhado, pense, vá orar. E se não sentir nada, eu oro, não vem nota nenhuma. Meu irmão, até calado o Espírito está respondendo. Se ele não fala nada, ele está dizendo: continue do mesmo jeito. Simples assim. Por sentir. Sentir também é outra maneira de perceber. Isso acontece na vida de algumas pessoas. Eu particularmente, eu tenho provado disso em algumas circunstâncias, no tocante à área de cura, por exemplo. Muitas vezes eu recebo em mim alguns sintomas, algumas dores, alguns desconfortos, e que pelo discernimento de espírito, que eu entendo que eu sou curado e sarado, também sei que isso não é meu. Eu vou buscar no Espírito Santo entender de quem é essa dor. Porque se eu entendo que Jesus já levou sobre si todas as dores e enfermidades, amados, o meu corpo não é corpo de dor nem de enfermidade, nem o seu também. Então, se tem alguma coisa no seu corpo, a primeira coisa que eu faço é checar com o Espírito Santo de quem é a dor. E vou orar a respeito disso. Uma vez eu passando no corredor da igreja, no endereço antigo, a irmã passa do meu lado, já contei sobre isso. E na hora que ela passa do meu lado, amados, eu sinto uma agulhada no olho esquerdo, aquilo doeu, dor de cabeça é essa? A maioria de nós ia dizer assim: rapaz, Neusaldina, Tilenol, sei lá, qualquer coisa para dor, né? A pessoa recebe, amado, aquilo como se fosse seu. Só que na mesma hora vem aquela convicção: essa dor não é sua. Porque foi na hora que eu passei do lado da irmã, eu me viro e falo: irmã fulana. Ela: oi, vem cá, chega aqui um pouquinho. Você está com a dor do lado esquerdo no seu olho, que está furando, parece uma agulha. Eu disse: irmão, na época, eu chamava de irmão, passei a tarde todinha com enxaqueca que está doendo. Aí eu lhe pergunto: por que o Espírito Santo compartilha a dor do outro com a gente? Repita comigo: para ter um fim proveitoso. Qual é o fim proveitoso de quem está com dor? Ficar sem dor. Então vamos orar. E coloquei as mãos, orei sobre aquela dor de cabeça, e graças a Deus saiu na mesma hora. Amém? Glória a Deus. Então, outras maneiras, amados, tem por ver, por ler, por ouvir. Agora eu quero chamar a atenção de você para um ponto importante. Eu queria chamar o grupo de louvor. Se puder vir aqui, eu quero aproveitar um pouco mais do tempo para nós nos movermos um pouco nisso, tá? Porque o Espírito, ele está liderando esse lugar, esse ambiente é dele. Amém? Mas eu quero compartilhar isso com você para que você entenda, amados, que o mesmo Espírito que ressuscitou a Lázaro, o mesmo Espírito, o mesmo poder que fez Jesus andar sobre as águas, o mesmo Espírito que deu vista a cegos, fez surdos ouvir, o mesmo Espírito que expulsou demônios e mudou a vida de tantas pessoas no ministério de Jesus, o mesmo Espírito que operou em Kenneth Hagin, o mesmo Espírito que opera em Benny Hinn, o mesmo Espírito que operou em Bud, é o mesmo Espírito que está operando
em nós. E o Espírito deseja, amados, que nós aprendamos a discernir a sua voz entre tantas vozes que nós ouvimos, inclusive a nossa própria voz, e aquilo que concorre com ele dentro do homem. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Existe um lugar de quietude onde você deve entrar, mas no teu espírito, para que você possa discernir a voz do Senhor. O resultado daquilo que fazemos pela liderança do Espírito Santo, ele é espetacular. Mas o processo é muito simples. Isso acontece com frequência, está disponível, está fluindo nesse lugar. Estava sentado aqui um culto desse, um culto do Espírito Santo, não estava nem ministrando, estava com você. O mesmo Espírito está em você. Ele está falando com você agora. Você está pronto para discernir o que Ele está dizendo? E o Senhor começou a me trazer notas e informações sobre pessoas. Estamos no ambiente espiritual, amados. Foi domingo passado, não. E o Senhor me falando sobre um problema de ATM. Eu nunca mais vi essa moça aqui. Comecei a sentir um incômodo no maxilar. E o Senhor foi me instruindo, dizendo: olha, isso é ATM, é um problema na ATM, na articulação. E aquela dor descia para o pescoço. Eu pedi permissão, o pastor Ricardo estava ministrando na noite. E quando chamamos pessoas aqui na frente para orar por enfermidades, eu fui descrever exatamente o que estava sentindo. E a moça estava bem aqui na minha frente, exatamente com um problema na ATM, e tinha cirurgia marcada. Oramos fizemos a imposição de mãos, oramos no poder do Espírito Santo, no nome de Jesus Cristo, e todo o incômodo, amado, se cessou naquela hora. Domingo passado foi o joelho do irmão, né, irmão? Como é que está o joelho? O Espírito Santo mostrou, amados, um joelho ressecado, seco. O Espírito está falando, amados. Você precisa se conectar no Wi-Fi dele. Vamos ficar de pé. Vamos praticar isso um pouco. A liderança do Espírito, amados, está disponível para todos nós. Em todas as áreas da nossa vida. Seja para cura, seja para decisões, projetos. Sabe, em Atos capítulo 9, Saulo estava orando antes de Ananias ir ao seu encontro com o poder do Espírito de Deus para trazer a sua vista de volta. Ele estava cego. Em Atos 10, Pedro estava no terraço, também orando, quando ele tem a revelação. Acerca dos gentios. E o Espírito Santo de Deus disse para ele: olha, tem homens que vieram buscar você. Vai com eles, não tenha medo. Guiado pelo Espírito, no momento em que ele estava também orando. Sabe, amados, em Ezequiel 47, existe uma revelação acerca das águas que saem do trono de Deus. E o profeta, guiado pelo anjo do Senhor, ele começa a andar em lugares mais profundos. Ele andava 1000 côvados, a água dava na canela, mais 1000, a água ia para o joelho. E quanto mais ele andava, mais profundo ele se encontrava. A oração, ela é essencial se você quer viver uma vida sob a liderança do Espírito. Agora é importante você chegar e buscar um nível de oração onde você vá cada vez mais profundo. Porque chegou um momento em que Ezequiel, ele via águas cobrindo os lombos, o peito já no pescoço. E ele disse: para ir mais adiante eu vou precisar
e a nado. Amados, entenda que a nossa relação com o Espírito Santo, eu repito, não é só o quanto você tem do Espírito, é quanto o Espírito tem de você. É nesse lugar que você está disposto a entrar, onde você não tem mais o controle de você com a sola dos seus pés nessas águas do Espírito. Enquanto você tem o controle, amados, você pode até ter muito de Deus, mas Ele não tem o controle sobre você. Não que você vá perder o controle ou as razões, não é isso. Mas é que quando você está totalmente, amados, rendido e entregue ao Espírito, você começa a entrar em um fluir das águas. Você começa a entrar na onda do Espírito. Você começa a se mover para onde o Espírito está indo, porque já não é mais você que está controlando, é o próprio Espírito que está te levando para os lugares. É o Espírito que está se movendo. Com que propósito? Com um fim proveitoso. Vamos orar. Eu quero fazer uma oração e aguardar a direção do Espírito acerca de algumas pessoas nesse lugar. Senhor, eu quero te apresentar a vida de cada um dos meus irmãos que aqui se encontram. O Senhor que sonda e conhece os corações. Eu oro por todo aquele que está com o espírito oprimido. Eu oro por todo aquele que tem se encontrado em momentos de tristeza profunda. E por aqueles que já se encontram em processo de depressão, que já estão fazendo uso de medicação contínua, declarando a vida do teu Espírito, entrando nessas vidas agora em nome de Jesus. Eu declaro quebrado todo o poder, toda a cadeia, tudo aquilo que tem aprisionado essa mente. Declaro a unção e o poder do teu Espírito vindo sobre cada um deles agora. Em nome de Cristo Jesus, quebrando toda a fortaleza que se levanta contra o entendimento de Cristo Jesus, que se levanta contra a obediência e a submissão e a liderança do teu Espírito. Eu declaro em nome de Cristo Jesus o poder do Altíssimo vindo sobre a tua vida agora, meu irmão. O poder do Altíssimo vindo sobre a tua vida agora, meu irmão. A unção que despedaça jugo, quebrando toda a cadeia, todo o sofisma, todo o engano que tem te convencido do contrário, de que Deus é bom, mas Ele é bom. Todo engano que tem dito que você não terá um fim proveitoso, mas sim, a palavra de Deus diz, você terá um fim proveitoso. Porque os planos que tenho ao teu respeito, diz o Senhor, são planos de bem, são planos de paz, são planos de te dar um fim proveitoso. Porque o Senhor, o teu Senhor, Ele já foi no teu futuro. Ele é o Senhor que conhece o teu passado, e Ele sabe de onde te tirou, mas que Ele decidiu esquecer, apagar, fazer tudo novo. Ele apaga o teu passado, Ele esquece do teu passado, para que o diabo não use mais o teu passado para ficar te atormentando, dizendo que você não vai ter futuro porque os teus pais não tiveram, ou porque você se prostituiu, ou porque você fez algo. Ei, o Senhor apaga o teu passado no momento em que você aceita o seu filho e o seu sacrifício, e Ele faz coisa nova para você. O Espírito é Pai, Pai amoroso, conselheiro. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero declarar óleo de alegria. Óleo de alegria. Óleo de alegria vindo sobre cabeças aqui neste lugar, sendo derramado sobre cada um dos que aqui se encontram. Óleo de alegria no lugar de espírito abatido. Óleo de alegria no lugar de espírito deprimido. Óleo de alegria no lugar de tristeza e pranto. Óleo de alegria vindo sobre a sua cabeça agora, meu irmão, está sendo derramada na autoridade do nome de Jesus, para a glória do nome do Senhor. Ei, Ele troca as tuas vestes, Ele troca a cinza por vestes festivas. Ele muda a tua sorte, Ele escreve uma nova história sobre a tua vida agora. Ele faz novo o teu caminho.
e reaviva aquilo que estava apagado. Ei, o pavio que fumega agora vai ser aquecido pelo fogo do Espírito. Ei, aquilo que estava entrando, aleluia, que estava apagando agora sendo aceso pelo poder do Espírito de Deus. Aquilo que era sentença de morte, Deus transforma em vida, porque o poder da ressurreição está no Espírito, está em você, está sobre você. E o Senhor não mudou, Ele continua o mesmo operando. Oh, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você que tem enfrentado essa tristeza profunda e está precisando de ajuda pelo Espírito, está precisando da unção, da intervenção do Espírito, vem aqui na frente, por favor, meu irmão, minha irmã. Vem aqui na frente, por favor. Sei que tem mais. Tem mais, tem mais, tem mais, tem mais. Eu não quero convencer de você, não quero convencer que você está doente. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Meu amor, por favor, fique aqui nessa moça. Atrás dessa moça, põe as mãos sobre ela. Cadê Thay? Chegue. Fica na intercessão. Dá uma força aqui. Obrigado, Senhor, pelo teu poder. Existe um socorro, existe uma unção, existe um poder da parte do Espírito aqui para quebrar cadeias e transformar a vida e libertar pessoas. Medo, você não tem lugar aqui. Espírito de medo, o Senhor não nos deu espírito de medo. Você não é bem-vindo nesse lugar. Espírito de depressão, você está no arraial dos santos. Você entrou no pior lugar que você podia entrar. Porque agora, aleluia, você vai sair. Vai sair. Vai sair. Vai sair. Porque o Senhor não nos deu espírito de medo, mas de amor, poder e moderação. O Senhor nos deu vida no seu espírito. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. O poder do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. É óleo de alegria. 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 É óleo de alegria no lugar de espírito abatido.
Pessoas com problemas de mobilidade física aqui. Braço, coluna, perna, articulação. Vem para cá, para esse lado de cá. Problema nas costas aqui nessa região. Tem gente aqui com problema nessa região. Eu sempre faço confusão. Aqui é lombar, aqui é cervical. É cervical, né? Amém, cervical. Estou sentindo, você sente peso nas costas, braços. Louvado seja o nome do Senhor. Para esse lado de cá, por favor. Oh, aleluia. 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 O Senhor me apacenta, o Senhor é meu pastor, o Senhor me sustenta, eu nada terei falta. Em águas mansas me faz descansar, em verdes pastos me faz repousar. Por amor do seu nome, eu nada terei falta. Se eu passar pelo vale, não temerei perigo algum, pois tua vara e o teu cajado me protegem. Eu sei que estás comigo, eu sei que certamente tua bondade me alcança.
Unges minha cabeça, meu cálice transborda. Você me mantém de pé. Em tua presença sou como criança. Você me mantém de pé. Unges minha cabeça, meu cálice transborda. Você me mantém de pé. Em tua presença sou como criança. Você me mantém de pé. Unges minha cabeça, meu cálice transborda. Você me mantém de pé. Em tua presença Sou como criança. você me mantém de pé. Unges minha cabeça, meu cálice transborda. Você me mantém de pé. Em tua presença sou como criança. Você me mantém de pé. Eu sei que certamente tua bondade, tua fidelidade, eu sei que me acompanha todos os dias da minha vida, ó Senhor. Eu sei, nos teus banquetes de amor eu vou, e o meu cálice você faz transbordar para viver a vida assim só pra Você. eu sei que certamente tua bondade me alcança, tua fidelidade eu sei Que me acompanha todos os dias da minha vida, ó Senhor. Eu sei, nos teus banquetes de amor eu vou sarar, e o meu cálice você faz transbordar para viver a vida assim só pra você. só pra você, só pra você, só pra você, tá bom? Só pra você, só pra você. Meu cálice transborda, 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 meu cálice transborda. No teu banquete de amor, meu cálice transborda. No teu banquete de amor, meu cálice transborda. Nos teus banquetes de amor, meu cálice transborda. Nos teus banquetes de amor, meu cálice transborda. Nos teus banquetes de amor, meu cálice transborda. Meu cálice transborda. Meu cálice transborda. Meu cálice transborda. Nos teus banquetes de amor, meu cálice transborda. Meu cálice transborda. Meu cálice transborda nos teus banquetes de amor. Meu cálice transborda. Meu cálice transborda.
cálice transborda. Nos teus banquetes de amor, meu cálice transborda. Meu cálice transborda. Aleluia. Quero aproveitar, se você está escutando essa verdade, que Deus sonda, conhece corações, está disposto a amar pessoas, a curar, a libertar. E você está aqui, você não fez ainda uma confissão pública. O que é isso, uma confissão pública? Jesus falou que quando você tem algo no coração, a sua boca fala. A boca fala do que está cheio o coração. E está escrito nas Escrituras que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Talvez você esteja aqui e você nunca invocou o nome do Senhor, para que essa salvação realmente alcance a sua vida. E se você quer fazer isso, essa noite, eu queria ter a oportunidade de orar por você, de abençoar a sua vida. Você está aqui? Você quer invocar o nome do Senhor, para que salvação possa alcançar a sua vida? Você que nunca fez essa confissão pública, né? Jesus seja o Senhor da minha vida, guia os meus passos, muda completamente a minha trajetória. Eu quero agora fazer uma trajetória em busca da sua vontade, do seu poder para a minha vida. Tem alguém aqui que quer fazer essa oração de entrega, reconhecendo Jesus como seu Senhor e também Salvador, e você ainda não fez? Vou falar de algo, apenas para que você tenha um parâmetro. Se existem correntes físicas, existem correntes espirituais. E às vezes, quando nós damos oportunidade às pessoas, para elas falarem publicamente, confessarem seu pecado de não reconhecer quem Jesus é. Muitas vezes essas correntes espirituais limitam, prendem as pessoas. E elas até têm vontade dentro do coração, mas elas não conseguem se expressar. Ei, se você está com esse desejo em seu coração, eu digo, você está livre para tomar a decisão certa. Nenhuma corrente maligna vai prender você. Seja livre e apenas obedeça ao chamado do Senhor. Ele disse: vinde a mim todos vós. Se você ainda não fez isso, essa é a hora de você fazer. Jesus Senhor da sua vida, o seu Salvador. Porque o destino de um homem sem Deus, amados, é uma eternidade longe dele. Mas quando você recebe como seu Senhor e Salvador, sua vida e trajetória é mudada. Alguém aqui que tem esse desejo no coração, dá um sinal com a tua mão. Aleluia, nós vamos orar por você. E você ainda não fez isso. Agora eu vou colocar de outra forma, uma outra situação. Existem pessoas que elas não perseveram em Deus, não permanecem na palavra, porque elas estão enfraquecidas espiritualmente. E como é uma das maneiras de eu me fortalecer? A Bíblia fala: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Uma maneira de você se fortalecer é você ser um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo. Tem muitas pessoas que não permanecem, não perseveram, porque elas não são cheias do Espírito Santo. E se você está aqui, nasceu de novo, mas ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo, esse convite é para você, para que você saia daqui cheio e cheia com o Espírito. Tem alguém que quer fazê-lo isso essa noite?
Aleluia. Não vou fazer apelo para cura, porque eu creio que o Espírito Santo está se movendo. Queria que você pudesse se sentar, quem está em pé. Agradeço por esse tempo que você ficou em pé. Aleluia.